Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com prazer que estamos mais uma vez compartilhando da palavra de Deus neste canal Minutos de Educação Cristã na web. Eu sou Abraão Coutinho e a gente está sempre juntos aqui semanalmente para poder compartilhar desta lição tão maravilhosa, essa lição de jovens que tem tratado durante esse trimestre, esse segundo trimestre de 2016, sobre a temática da família. E hoje nós estamos diante de uma lição de número 10, cuja qual tem como tema quando a divisão se instala na família. Então realmente é um tema que nos chama a atenção e que deve ser motivo de muita reflexão dos nossos alunos, dos professores de escola bíblica dominical. De antemão, já quero parabenizar você que é professor de escola dominical e que tem procurado se aperfeiçoar, buscar informações para dar uma melhor aula para o seu aluno neste próximo domingo. Queridos, nós estamos aqui diante de alguns objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é mostrar que a família de Isaac era uma bênção, o que não impediu que tivesse sérios problemas. Em segundo lugar, analisar criticamente de que forma a divisão se instalou na família de Isaac, causando inúmeros prejuízos. E por fim, glorificar a Deus pelo final feliz da família de Isaac, onde a humildade e o perdão prevaleceram. Muito bem, a nossa lição ela vai tratar sobre esse tema, a questão da divisão instalada na família, e ela já começa no primeiro tópico falando sobre uma família abençoada, vai falar sobre a família de Isaac, mostrando que Isaac foi, obviamente, filho descendente de Abraão e que teve dois filhos, Jacó e Esaú. É uma família abençoada, uma família que estava debaixo de uma promessa de Deus, através desta família, trazer à existência o Messias, que abençoaria todas as famílias da terra. Então era uma família que estava certamente debaixo da bênção divina. O próprio casamento de Isaac foi um casamento direcionado, conduzido por Deus. Porém, o fato de haver um casamento direcionado por Deus não garante a isenção de problemas na família. E o problema que a gente consegue perceber aqui certamente foi na relação, antes de qualquer coisa, entre Isaac e Rebeca. Nós vamos falar daqui a um pouco, porque a gente percebe que Rebeca amava mais a Jacó e Isaac amava mais a Esaú. A grande questão não é se o pai ou a mãe tem uma maior ou uma menor empatia com determinado filho. Isso muitas vezes pode ser comum nas famílias, pelo fato de filhos terem traços de personalidades diferentes uns dos outros, que de certa forma um pode chamar mais a atenção do pai ou da mãe. Mas o grande problema é porque isso era manifestado de maneira muito clara, ou seja, Isaac mostrava de uma maneira muito perceptível a sua preferência por Esaú, e Rebeca mostrava, consequentemente, também a sua preferência por Jacó. E isso começou a desestruturar, começou a causar um sentimento de rivalidade, certamente, entre os irmãos. Então eles começam a errar sob essa perspectiva. Me parece que faltou um pouco de diálogo entre Isaac e Rebeca, aqueles pais de Jacó e Esaú. Faltou um pouco de planejamento na criação dos seus filhos. E acabou por causar esse problema de haver uma certa rivalidade entre os filhos por conta do tratamento nos quais os pais davam a eles. E aí eu percebo que isso é um caso que devemos refletir nas nossas escolas dominicais. Querido professor, talvez eu acredito que você vai encontrar alunos na sua sala neste domingo que pode até dizer ou até mesmo não dizer, mas que vivenciam situações dessas dentro de casa, onde talvez ele ou ela é o filho predileto ou predileta, ou então ele ou ela são os filhos, digamos que meio que rejeitados, ou pelo pai ou pela mãe, ou por ambos os pais. E aí é importante a gente poder ter essa maturidade, esse entendimento. Se de repente alguém for o filho privilegiado, o filho
que muitas vezes é o preferido, e ele manifestar isso, olha, vamos criar um mecanismo de você poder canalizar também esse amor dos seus pais para com o seu irmão ou a sua irmã. E se por algum motivo esteja alguém se sentindo desprezado, que ele busque conversar com os pais, busque a graça do Senhor e entenda que o maior amor, que é o amor de Deus, está acima de todas as coisas e o capacitará a também desenvolver essa possibilidade de amar os seus pais e conquistar o amor deles. Mas aí o grande problema quando acontece na família de Isaac e de Rebeca, aquele casal abençoado, a gente percebe que diante daqueles problemas, diante daquelas falhas, a gente já tira uma lição para os nossos jovens, que o fato de começarmos bem a família, o fato de iniciarmos uma família com um casamento estruturado, um casamento debaixo da direção de Deus, não nos isenta de falharmos lá na frente. Então devemos estar sempre atentos para a vontade de Deus e para aquilo que Deus tem projetado para o nosso lar, não apenas como marido e mulher, mas como pai, como mãe. E percebemos que o problema começa a surgir quando esses filhos começam a se sentir preferidos por um ou por outro. A Bíblia vai mostrar que Esaú era um tanto profano, Esaú não tinha muito apego às coisas de Deus, já Jacó era mais apegado, porém ele era enganador. E o grande problema que acontece agora no relacionamento, no casamento de Isaac e Rebeca, é que além deles não terem um diálogo tão aberto quanto a criação dos seus filhos, além deles não terem resolvido essa questão da convivência com seus filhos, a gente percebe que Rebeca, ela planejou algo para enganar o seu esposo juntamente com um dos seus filhos, que era justamente o Jacó. Quando a Bíblia diz que Esaú estava vindo já muito cansado da caça, o Jacó preparou aquele guisado e trocou aquele prato de guisado pela primogenitura que o Jacó tinha direito, por ter sido o primeiro a nascer. Irmãos gêmeos, mas Esaú tinha nascido primeiro. Então Esaú, como era profano, muitas vezes não tinha muito apego às coisas de Deus, ele troca a sua primogenitura pelo prato de guisado. Mais na frente, quando o Isaac queria abençoar o primogênito, a própria Rebeca, ela planeja um teatro, um ensaio, mandando que matasse um cabrito, colocasse a pele do cabrito sobre os braços de Jacó, porque Jacó era liso e Esaú era peludo, era cabeludo. Então, para poder enganar a Isaac, visto que Isaac já estava com a vista cansada. Então, que coisa terrível! Nós vemos no cenário de uma família, uma esposa que planeja juntamente com o filho enganar o seu esposo. Então, precisamos estar atentos a isso e começar a tratar o quanto é importante a fidelidade no casamento, não apenas no aspecto sexual, mas no aspecto dos ambos aspectos do casamento e da relação interpessoal, sobretudo na criação de filhos também. E tudo isso causou um grande problema. Eu estou sendo sucinto porque vocês certamente irão estudar o texto que fala sobre a vida de Jacó e Esaú, vai desde o capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 33, 34, é objeto de estudo para cada professor. Estamos apenas aqui dando algumas dicas. E aí, o que acontece é que Esaú queria matar Jacó, e Jacó teve que fugir da sua casa. Agora imagine só esse ambiente familiar, o marido quase cego e que teria sido enganado pela esposa, a esposa extremamente angustiada porque o filho a quem ela mais amava estava corrido de casa, fugido, e tinha um outro filho, Esaú, dentro de casa, extremamente insatisfeito e zangado. Então isso se desdobrou, reverberou em todo esse caos na família de Isaac e Rebeca. E aí nós percebemos um texto lá de Mateus, eu gostaria de compartilhar, no capítulo 12 e o versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso é algo realmente claro
que nós podemos perceber que uma casa, ela dividida, uma casa onde não há unidade, ela tem a tendência de não subsistir, de não continuar, de cada um ir para o seu lugar. Perceba que nas nossas famílias nós não precisamos ter uniformidade. Por quê? Porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós temos traços de personalidades diferentes, temos gostos diferentes, temos até vocações dadas por Deus diferentes. Então a uniformidade, todos terem a mesma forma é impossível. Mas a unidade em meio à diversidade é possível sim. E os pais devem promover juntamente com filhos essa unidade de valores, essa unidade na maneira de tratar, na maneira de se cuidar uns dos outros. É necessário que haja esse cuidado dos filhos também para com os pais. Talvez seus alunos jovens, eles muitas vezes podem criticar os pais por agirem de maneira diferente com os filhos. Mas quantas vezes os filhos também agem de maneiras diferentes para com os pais? Tratamentos diferenciados para com a mãe, para com o pai. Pode até haver um certo diferenciamento, é óbvio, mas deve haver a mesma valoração, o mesmo respeito, o mesmo cuidado. Então, é um assunto importante que precisamos tratar e levantar dentro da juventude da nossa igreja. Você que é professor de jovens, se você vivenciou isso na sua vida como jovem, você pode compartilhar também com os seus respectivos alunos, que nós possamos ter esse cuidado de manter a unidade nos nossos lares, evitando a competitividade. E para isso é necessário que haja amabilidade, respeito, que haja cumplicidade em tudo aquilo que fazemos em nosso lar. Resumindo, nós vemos que para a felicidade da família de Isaac, que o Jacó ele se arrepende. Nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 33, deixe-me ver aqui um texto que mostra Jacó tomando uma atitude, capítulo 32, no versículo de número 4, eu vou ler o 3 e o 4. Então Jacó enviou mensageiros adiante de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu irmão Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Versículo 5: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê a sua presença. Queridos, Jacó ele se humilha. Jacó, para que ele pudesse restaurar a comunhão no seu lar e sobretudo a comunhão com o seu irmão, ele toma uma atitude séria. Ele começa a agir e ele toma uma atitude de humildade. Não pode haver unidade, não pode haver uma quebra de um problema instaurado, não pode haver uma quebra de um desentendimento se não houver humildade de pelo menos uma parte. Jacó manda os seus servos dizer para o seu irmão que ele agora era o seu senhor. Apesar de ele ter roubado o direito da bênção de Esaú, Jacó diz: olha, diz para ele que ele é o meu senhor e que eu tenho bois, que eu tenho jumentos, que eu tenho animais à mercê dele, que eu estou aqui à disposição dele. E na continuidade do texto nós vemos que Jacó teve uma outra coisa importantíssima que ele precisava ter. Ele teve uma experiência com Deus no Vale de Jaboque. Está aqui no texto, no capítulo de número 33, o encontro, capítulo 32 ainda, o versículo 22 por diante. Ele tem um encontro com Deus espetacular, ao ponto de a Bíblia diz que ele segura o anjo e ele diz: olha, me abençoa, eu não te largo quando tu não me abençoares, enquanto não me abençoares. E a Bíblia diz que o nome de Jacó, que significava suplantador, enganador, alcacanhador, é mudado para Israel, que é o príncipe de Deus. Perceba que aquele jovem senhor, o Jacó, ele começa a agir de uma maneira totalmente diferente. Ele começa a agir com humildade para com seu irmão.
ele tem um encontro pessoal com Deus, que certamente muda a trajetória da sua vida, e por fim, aí no capítulo 33 de Gênesis, ele vai ter com seu irmão, ele se curva diante do seu irmão, ele se humilha literalmente, não apenas de palavras, agora através dos seus servos que ele mandou dizer, mas ele se humilha diante do seu irmão, e eles se abraçam, se confraternizam, que possa servir de referência para nós professores e para os alunos também. Nós não podemos impedir, muitas vezes, as desavenças nos lares, mas temos como solucioná-las através de um relacionamento de intimidade com Deus, através da humildade e através de atitudes que demonstram aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos parentes, que de fato Deus está na nossa vida e que temos o desejo de mudar, de melhorar. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a cada internauta que tem assistido os nossos vídeos. Fique à vontade para fazer a sua inscrição nesse canal, que justamente tem procurado trazer algumas lições da Escola Bíblica Dominical através do comentário, mas também que certamente teremos outras informações importantes nesse canal Minutos de Educação Cristã na web. Faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, e que Deus te abençoe e que possamos ter uma outra oportunidade em nome de Jesus.